Há uma coisa que me intriga muito no mundo dos negócios, é que muitas vezes as pessoas passam imenso tempo, imensos meses, a pensar e preocupadíssimas com o conteúdo, com o alcance, com seguidores, com anúncios, com leads, e depois, quando alguém finalmente demonstra interesse, desaparecem e não sabem o que fazer. Ou demoram dias a responder, e porque não fazem o follow-up, e porque não têm processo, e porque não sabem quais são os próximos passos, e depois ainda dizem que precisam de mais leads. Não sei se alguma vez pensaste ou disseste uma coisa destas, mas eu já ouvi isto bastante. Pai, talvez não. Talvez precises é de cuidar melhor dos dados que tu já tens. Olá, este é o Mano a Mano, o meu podcast sobre marketing, branding, negócios, social media, um bocadinho daquilo que eu vou aprendendo e que eu quero partilhar contigo para que tu possas implementar, pensar, refletir e evoluir, porque acho que nisto só juntos. Fica sabendo que eu sou a Mariana Mano e não acredito em verdades absolutas. Eu não acredito em soluções mágicas e não é nada disso que eu te vou trazer aqui em momento algum. E se o fizer, espero que me dês na cabeça. Hoje eu quero falar-te um bocadinho sobre o processo comercial e sobre a importância que ele tem. Portanto, eu adoro conteúdo, eu vivo de conteúdo, eu produzo conteúdo para os meus clientes, mas há uma verdade que eu acho muito importante de te dizer e começar já o episódio por aqui. O conteúdo não vai vender sozinho. Ele vai abrir a porta e a venda vai acontecer depois. A venda é o passo seguinte. Muitas vezes eu debato-me e vejo muitas empresas que estão completamente focadas em gerar mais atenção, em terem mais atenção por conta de outros possíveis clientes e não estão a gerir bem a atenção que já estão a ter. Porque já sabemos que o conteúdo cria interesse, é essencial, mas é o processo comercial que vai transformar esse interesse na decisão propriamente dita e por isso é que é tão importante. E quero-te contar uma história para tu perceberes. Recentemente uma cliente minha veio-me pedir desculpa porque ela não andava a conseguir publicar stories com frequência. E qual é que era a razão? Porque ela estava muito ocupada a responder a potenciais clientes que lhe estavam a mandar mensagem. E honestamente, claro que eu adorei ouvir isso e claro que ela não tinha de me pedir desculpa nenhuma. Claro que foi ótimo ela pôr-me a par, isso tudo certo, mas naquele momento o que ela estava a fazer era priorizar aquilo que realmente merece ser priorizado. Porque nem sempre, nem todos os negócios conseguem ter uma equipa que permita olhar para todos os pontos. Mas isso é uma outra preocupação. Quando nós somos 1 ou 2 ou 3, somos uma equipa pequena, às vezes só uma pessoa, e temos de gerir tantos lados, é normal que muitas vezes um ou outro fique um bocadinho mais fraco. Nós temos de perceber qual é que é a prioridade. E neste caso, e bem, a prioridade está nos potenciais clientes e não em gerar ainda mais atenção e estar a ignorar quem já lhe estava a mostrar interesse. Existe uma altura para gerar a procura e há uma altura para responder a essa procura. E muitos negócios continuam nisto de confundir as duas. Às vezes dá para fazer em simultâneo? Dá. Nem sempre. E está tudo bem. E por isso é que eu te contei esta história, pequeno episódio. É importante saber priorizar aquilo que é prioridade. Eu quero mesmo que fique na tua cabeça esta ideia de que não faz sentido procurar mais atenção quando ainda nem sequer conseguiste processar, gerir e falar com toda a atenção que tu já estás a ter. Porque é muito bom para o nosso ego termos mais atenção, mas se tu não estás a fazer nada com ela, não é. Quero falar-te um bocadinho de como é que era o meu processo, quando eu comecei, para tu perceberes como isto é evolutivo. E isto não é sempre bom nem sempre mau. Então, quando eu comecei, olha, eu não tinha processo nenhum para começar. Uma pessoa dizia-me que tinha interesse e eu ficava em pânico. Era esta a minha reação. Em vez de eu ficar feliz e de, vamos lá, entrar com o processo, eu ficava em pânico. E agora, contrato, proposta, preço, processo, como é que o trabalho vai funcionar, como é que não vai, quando é que podemos começar, dados, fatura, como é que eu faço, como é que eu peço, como é que eu me organizo. Bem, era tão difícil. Era um caos tão grande na minha cabeça. Não havia estrutura, eu só tinha ansiedade. E isto é muito mais comum do que se calhar tu podes achar, porque é muito mais comum do que eu achava. Porque quando percebi que estava a fazer isto mal, pensei, meu Deus, eu sou a única que estou a fazer isto mal. Mas isto não é verdade. Obviamente, muitos de nós, quando estamos a começar, ainda não conseguimos ter esta atenção toda e precisamos. E eu estou aqui para isso, para te dizer que é preciso ter esta atenção. E até te digo uma coisa que eu costumo ver muito e que eu própria faço às vezes. Tento fazer cada vez menos, mas às vezes eu faço, que é, mandam uma mensagem e eu demoro a responder.
Demoro a responder porque quero tanto responder bem que eu prefiro deixar para depois, arrisco-me a esquecer-me daquela mensagem que já me aconteceu e perco a lead. E perco sequer a oportunidade de vender o meu serviço a quem quer que seja ou de falar dele. Porque demorei muito a responder, porque quis tanto dar uma resposta perfeita, que não dei resposta nenhuma. Isto já me aconteceu, isto não é a teoria e uma frase bonita. Não, é verdade. O que é que podes fazer para contrariar isto? Já, primeira dica aqui, pau. É tu teres mensagens e respostas pré-feitas. Elas devem depois, claro, ser minimamente alteradas, mas teres respostas pré-feitas. É tu pensares e tu ires listando o tipo de abordagens que vão tendo e teres mensagens pré-respondidas ou pelo menos pré-estruturadas para depois ser só copiar e colar. Poupa-te tempo e poupa-te stress. Por exemplo, eu tenho uma mensagem para quando me dizem que têm interesse em trabalhar comigo, quando têm interesse em saber os meus serviços, porque são duas abordagens diferentes, uma pessoa quer trabalhar comigo, quer perceber as áreas em que eu trabalho, outra pessoa já quer saber os serviços que eu tenho. Coisas diferentes, mensagens diferentes. Tenho uma mensagem para quem tem interesse em saber mais sobre o programa Rumo, tenho interesse em quem quer saber mais sobre as minhas consultorias, tenho mensagem para quem quer saber mais sobre a gestão de redes sociais. Existe uma mensagem base para cada coisa. E isto pode evoluir bastante com o tempo, que é, para quem diz que, por exemplo, a pessoa diz-me que não sabe se o negócio dela está pronto para redes sociais, mas até tem interesse. Eu posso ter uma mensagem pré-pensada. A pessoa diz que não sabe se é melhor o programa Rumo ou a consultoria. Eu tenho uma mensagem pré-pensada a mostrar a diferença entre as duas. Percebe como ter mensagens pré-feitas alivia muito stress. Porque imagina, todas as vezes que me perguntam, eu ter de estar a pensar, ok, o que é que eu vou dizer agora? Olha o caos e a dificuldade. Nisto, mais vale uma conversa imperfeita do que um perfeito silêncio. Porque um perfeito silêncio é a mensagem esquecida, é a lead perdida e oportunidades desperdiçadas. E o teu negócio merece mais do que isso, não é? E o que é que eu faço hoje? Além desta ideia aqui das mensagens, eu hoje também tenho processos em tudo o resto. Repara, um processo simples, uma ideia simples, ela depois deve ser detalhada e é bom que seja para que tu própria também conheças bem os detalhes destes processos, mas algo tão simples como: primeiro existe uma conversa, isto é o meu processo. Existe uma conversa. Depois desta conversa, eu reencaminho a pessoa para preencher o meu formulário. Desta maneira eu vou conseguir conhecer mais o negócio, vou conseguir conhecer mais o ponto em que a pessoa está e por isso vou conseguir ajudá-la mais. A pessoa vem falar comigo, preenche o formulário. Às vezes, preenche só o formulário. Depois de preencher o formulário, eu vou lê-lo e vou perceber se a pessoa está apta para passarmos para o diagnóstico, portanto, para uma sessão de descoberta, uma sessão de 30 minutos, ou se vamos ali trocar uns áudios e umas mensagens porque a pessoa parece que ainda não está tão pronta, então conseguimos conversar por áudios e eu não dedico a meia hora, 45 minutos. Isto é o meu processo atual, isto vai tendo as suas alterações. Depois disto, eu, por exemplo, no caso depois da sessão de descoberta, se for para a gestão de redes sociais, eu apresento a minha proposta. Se for para o programa Rumo, eu apresento a proposta logo na sessão, porque é um programa que tem a sua estrutura base semelhante. Ele é personalizado, mas a estrutura base é semelhante, a apresentação é semelhante. Já na gestão de redes sociais, eu só apresento a proposta numa sessão seguinte, porque eu quero prepará-la, quero pesquisar mais sobre o cliente, utilizo mesmo a nossa sessão para o conhecer mais. Se for pelas mensagens, o que eu vou tentar perceber é mais informação sobre a pessoa, às vezes o formulário não me dizia tanta coisa, eu quero saber mais, e aí, ou ela vai para a sessão de diagnóstico, efetivamente, e já temos as ramificações, ou então trocamos ali áudios e muitas vezes pode seguir para a consultoria. Se quer fechar a consultoria, inicia-se o processo da consultoria, portanto, desde o momento em que nós fechamos negócio, fechamos negócio, a pessoa avança com o serviço, é o agendamento, é o marcar, é o formulário, já da consultoria, ou se foi para a sessão de diagnóstico do programa Rumo, diz que fecha o programa Rumo, porque depois trocamos mensagens, entra o processo do programa Rumo. Ou eu apresentei a proposta da gestão de redes sociais e quero avançar, segue o processo da gestão de redes sociais. E temos um processo para cada coisa. Este é o meu processo da lead nova. É literalmente isto. Está simplificado, mas é literalmente isto. Espero que isto te ajude.
Espero que tenhas percebido também. Eu às vezes posso ser um bocadinho confusa porque fico aqui muito emocionada, mas acho que deu para perceber. E porquê que é bom ter isto delineado? Este pensamento que eu tive não é nada de extraordinário, mas eu tenho isto escrito, tenho isto mapeado. E porquê que isto é bom e importante? Porque, primeiro, eu sinto-me tranquila porque sei quais são os próximos passos e se não souber posso ir consultar. E o cliente também se vai sentir sempre acompanhado, o que é altamente essencial. Porque uma pessoa sente-se especial, sente-se acompanhada, sente que ela importa. E tudo o que nós queremos é sentir que importamos. Mesmo que seja para nós comprarmos um serviço. Nós gostamos de nos sentir importantes. Então temos de fazer o outro sentir-se importante também, porque ele é. Porque um futuro cliente é sempre importante, não é? E agora eu quero falar da melhor decisão que eu tomei no meu processo comercial. Que já te falei dela aqui quando falei deste processo inicial. Que é começar a apresentar as propostas em sessão. Isto mudou completamente a minha maneira de agir. Completamente. Antes eu preferia só enviar a proposta, esperar, sorrir, está tudo bem, ficar muito nervosa com o que me iam dizer. E hoje eu explico a proposta, respondo às perguntas que me fazem, porque também estudei mais, estou mais confiante, esclareço tudo, não tenho receios. E o que é que isto me vai permitir? Primeiro, fechar mais, porque eu consigo fechar muito mais clientes desta maneira. E traz-me um boost de confiança. Foi mesmo uma mudança muito boa que eu fiz. E acho que a devias fazer também. Isto porque uma proposta não é um PDF. É que não é mesmo. Uma proposta é uma conversa. Porque é nas conversas que nós também conseguimos olhar mais para os detalhes, ouvir o que a pessoa tem a dizer. Não é só enviar um documento e esperar que a pessoa perceba. Mesmo. E quis deixar-te esta dica. E ainda te quero falar de uma outra ideia sobre isto no processo comercial. Que até tenho uma amiga que é a Sandra Silvana, que ela já falou disto num conteúdo, que é muito importante, que é esta ideia que nos trazem de que se a pessoa não compra é porque não vê valor no que nós estamos a vender. Isto não é verdade. É que em cenário nenhum isto é verdade. Há pessoas que efetivamente ou percebem que nem estão prontas ou que efetivamente não têm como pagar e preferem aguardar mais um tempo para depois pagar. Não é porque não viram valor, não é porque tu estás a vender mal, não é porque tu és miserável até na parte das vendas. De todo que não. É importante mesmo fazer as pazes com isto porque nem toda a gente que não compra é porque não vê valor, ok? Eu só quero fazer-te este ponto porque é uma mensagem e uma ideia que trazem muito e que a mim já me fez sentir muito derrotada quando isso nem sequer é verdade assim, mesmo. E quero dizer-te ainda uma última coisa. Para mim, um bom processo comercial traz ainda uma coisa melhor do que todas estas, da tranquilidade, que é importantíssima, que é gera confiança. Porque torna previsível, claro, reduz esta ansiedade, mostra que há cuidado e atenção. E isto gera confiança, deixa-nos mais tranquilas, mais confiantes, mais a aproveitar, a absorver da conversa, a aproveitar tudo o que é o nosso trabalho e que não é mais uma preocupação com processos, porque os processos estão alinhados. O processo comercial, pelo menos, está alinhado. Porque no final das contas, é isto que nós estamos a vender, é a confiança, é o à vontade com que nós falamos dos temas, é a transformação que nós conseguimos entregar ao nosso cliente e que ele precisa ter confiança em nós para isso. E talvez o maior erro de muitos negócios é acharem que as vendas começam e acabam quando enviam uma proposta. As vendas começam muito antes, elas começam desde que alguém sente o primeiro interesse e terminam muito depois, quando essa pessoa já tem confiança para decidir e usufruir de todo o serviço, claro. Ou o produto. Nota importante. O maior desperdício que um negócio pode ter não está na falta de leads, mas na falta de cuidado às leads que já mostraram que têm interesse. Ao potencial de interesse. Ele deve ser alimentado e deve-lhe ser dada atenção, sempre. Se este episódio te ajudou a pensar um bocadinho melhor e a pensar em agir um bocadinho melhor, ele já cumpriu o seu papel. E eu quero agradecer-te por teres visto até ao fim. Espero mesmo que consigas implementar uma destas ideias, consigas pensar um bocadinho melhor sobre o teu processo comercial para implementar já hoje ou para a semana, porque hoje é sexta-feira e também mereces descansar, não é? Se este episódio
te trouxe algo de bom, gostava muito que partilhasses comigo nos comentários, por mensagem privada. Estou pelas redes, pronta para falar contigo, para te receber e para trocar ideias, porque elas são muito importantes e eu aqui estou-te a dar as minhas, mas eu gostava muito de ouvir as tuas. Eu espero muito encontrar-te no próximo episódio e até lá, não te esqueças que o teu negócio merece pensamento.